vigiar muito a pessoa. Esta noite em classe devia tomar uma decisão muito importante. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Cá estamos. É com imenso prazer, é uma honra, eu diria, é um privilégio estar aqui pela segunda vez neste espaço, neste sítio tão bonito que vocês têm aqui, nesta terra, também ela muito interessante e bonita, que é o Bom Barral. É um prazer redobrado porque se trata, mais uma vez, de um livro do meu, não apenas autor da Editorial Minerva, mas mais do que isso, um amigo. E com esta proposta de livro, ele já nos habituou a este género literário. Nós tentamos catalogá-lo como ensaio, mas eu acho que é mais do que um ensaio. É uma forma muito própria, muito peculiar, muito dele de escrever e que provavelmente é transversal a vários estilos literários, transcende a própria designação de, como se costuma dizer, estilo de ensaio, porque as temáticas, a forma de pensar, as propostas literárias, as ideias, vão muito além desse tipo de género que nos habituamos a chamar e a entender como ensaio. Eu diria, já nos outros livros tive a tentação de o fazer e neste também não fugirei a isso. Eu acho que é um livro de amor quase, é uma dádiva, é um aviso, é uma dádiva, é um conjunto de propostas de alteração, sem querer, digamos, ensinar, ele acaba por ensinar, acaba por transmitir, acaba por dar um conjunto de informações nesta obra tão intensa e ao mesmo tempo mística, de um misticismo também ele muito próprio, muito peculiar. Com certeza todos sabem que até pelas outras propostas literárias já conhecidas e apresentadas, que o Delmar Domingos de Carvalho é um místico, com tudo o que de positivo possamos encontrar nesta designação, neste conceito. Eu não vou agora estar aqui a dissecá-lo e a explorá-lo, não valerá a pena. Felizmente também para a Editorial Minerva, o terceiro livro que nós editamos. Portanto, lembram-se que começamos a publicar, e foi para nós uma agradável surpresa, um livro chamado, que também é lançado aqui, apresentado aqui nesta sala, Mozart, esse desconhecido. Depois acabamos por apresentar também no Bom Barral, e não só, um outro ensaio, chamado Rosa Cruz e Portugal, e agora este, Meditações de um Neófito, e também já vos posso adiantar que está no prelo, na calha, como costuma dizer, um quarto título também editado por nós, que irá sair em janeiro, fevereiro do próximo ano, chamado Paracelso e a Cosmobiomedicina, chamado assim, com este título tão sugestivo. Apenas este enquadramento, e agora não sou propriamente, como não fui e como provavelmente não serei, a pessoa mais indicada para tecer considerações com legitimidade, com informação de vida sobre a riqueza das temáticas e das ideias que este livro encerra. Contudo, e enquanto leitor, é sempre para mim uma agradável surpresa descobrir em cada livro do Delmar Domingos de Carvalho. Eu não lhe queria chamar uma evolução, porque ele não está propriamente, não tem essa necessidade, não é um autor novo. Nós, Editorial Minerva, acompanhamos muitos autores com primeiras obras, autores novos, em que muitas vezes também vamos com toda a curiosidade, seguindo o percurso e querendo saber se o autor se mantém, se evolui, se regrediu, que às vezes infelizmente também acontece. Não posso de maneira nenhuma colocar o Delmar Domingos de Carvalho nesse patamar, de maneira nenhuma. Ele é um autor que, eu diria, se me permitem esta imagem, esta metáfora, é como o vinho do Porto, não é? À medida que ele vai envelhecendo, aquilo que ele escreve, aquilo que ele pensa, a forma como faz, como se apresenta ao seu público leitor, vai tendo um paladar
digamos, refinado, fazendo aqui a comparação com as delícias. Eu acho que até o próprio título, se me permitem, Meditações de um Neófito, é de uma humildade atroz, quer dizer, com todo o sentido positivo que possamos retirar desta minha expressão. Eu diria que ele, dentro da escola de pensamento filosófica, não tanto religiosa, ou não será daquele, como muitas vezes se apresenta com o secretismo que a comunicação social lhe dá e tudo isso, da escola Rosa Cruz, eu acho que o Delmar Domingos de Carvalho é de facto um homem ao serviço, e está ao serviço entre aspas, dele próprio, não é? Das suas convicções, dos seus valores. É um homem que é profundamente humanista, com a carga filosófica e até esotérica que esta palavra possa ter, e ele sente a necessidade disso, cada palavra, cada parágrafo, cada capítulo, ele não lhe chama capítulos, chama curiosamente pétalas, à divisão que vai fazendo nos seus livros. Cada proposta, cada ideia é de facto, tem uma atitude muito peculiar, no sentido em que ele, sem querer, acaba por ser um sábio. Provavelmente não tem essa pretensão. Provavelmente, e o sábio, no sentido grego do termo, o sábio, aquele que reflete, que pensa, aquele que quer transmitir um conjunto de ideias e que está muito ligado à chamada sageza, está muito ligado ao virtuosismo, à ética. Portanto, nós estamos perante um livro que encerra um conjunto de questões de natureza filosófica, esotérica, esotérica com um S e também com um X, porque se não fosse com um X ele não era secreto, não estávamos aqui a partilhar, mas ele tenta servir um conjunto de ideias, de propostas éticas, de questões de natureza e de experiência, e de um conjunto de experiências que ele vive e que ele retira dos grandes sábios, como por exemplo Paracelso, como por exemplo Goethe, Camões, enfim, ele vai aos grandes homens da humanidade em todos os géneros, e alguns deles, como ele diz e muito bem também aqui, refere-se em quase todos os seus livros, foram Rosa Cruz ou tiveram relações muito fortes com a escola de pensamento Rosa Cruz. Portanto, ele é assumidamente um homem, um escritor que perfilha, partilha e de alguma forma também vai evoluindo no âmbito dessa escola de pensamento e vai tentando fazer uma espécie de publicismo, no bom sentido do termo, dessa escola, e tem-nos ajudado muito, creio que a todos os que se interessam por essas questões, em desmistificar esse lado provavelmente tido como mais secreto, mais esotérico, digamos assim, que no fundo em muitos casos não é. Aquilo que se pretende é que as pessoas tenham acesso aos grandes valores da humanidade. E eu acho que transversal a toda a sua obra e a todas as reflexões deste livro em particular, está o grande tema, digamos assim, do amor, e o amor visto em todas as suas manifestações, em todas as suas expressões. Ele é um autor, um escritor que reflete, que pensa essa mais-valia, digamos assim, da humanidade, a que chamamos amor, e que pensa em todos os seus enquadramentos, ou quase todos, e no fundo a mensagem é tão simples, é tão acessível, está aqui ao alcance de qualquer um, é que possamos ser de facto fraternos, que nos possamos de facto entender, compreender no âmbito das nossas diferenças. É curioso que ele, ao longo de vários textos, ele está quase com demasiadas cautelas até na minha maneira de entender, que está sempre quase a pedir licença, em alguns casos, porque ele é crítico, tem um espírito crítico muito aguçado, é de facto um verdadeiro filósofo, alguém que fala e que diz aquilo que tem que dizer e não tem medo disso, não ter receio nenhum. Aliás, provavelmente até terá tido ao longo da sua vida, e poderá vir a ter mais, algumas consequências nefastas em relação às posições e enfim, por isso é que isto é um livro também, e o próximo será ainda muito mais nesse sentido, em que ele fala nessa verdadeira utopia, mas grandiosa, maravilhosa utopia, diria,
que é a cosmocracia, não é? Ele fala, reflete e tenta elucidar-nos sobre isso, mas ao mesmo tempo não quer ferir suscetibilidades, quer estar, parece-me a mim, bem com Deus e com o diabo, se permite a expressão, e ele vai mandando as farpas, e algumas delas com muita mestria, diria, de uma forma muito sublime ou subliminar e subrepticiamente, eu diria assim, ele vai conseguindo dirigir as farpas aos alvos e vai atingindo alguns, mas está sempre, olha, desculpem lá, tive que mandar a farpa, mas desculpem lá se tramei alguém, se consegui de facto que alguém pudesse ficar melindrado com isso, ou com isto que eu pensei, com isto que eu disse. E essa humildade, que é uma humildade, como é que eu hei de classificar? É uma humildade que acaba por não ser tanto assim, quer dizer, é uma humildade, entre aspas, manhosa, se me permitem, no bom sentido do termo. De facto, o Delmar Domingos de Carvalho é um autor que eu diria que diz de facto aquilo que pensa, não é? Que encontra um jeito, uma maneira, um estilo que não é fácil encontrar em muitos outros que trilham estes caminhos da literatura e de outras expressões artísticas ou afins, e que, infelizmente, talvez muitos ainda não tenham descoberto que o mais importante dos livros do Delmar não está numa primeira ou eventualmente numa segunda leitura. São livros, que eu diria, livros de cabeceira, como aforismos, como pensamentos, como pequenos poemas que se leem todas as noites antes de ir para a cama. Eu acho que aquilo que o Delmar escreve e a forma como ele escreve são um conjunto de meditações, e neste livro em particular, um conjunto de meditações para que nós possamos fazer uma espécie de exorcismo, não é? De autorreflexão. Quer dizer, ele não quer que seja próprio, não é? Ele dirá melhor, mas ele não pretende ou não tem a pretensão de querer que os outros sigam, que nós sigamos as suas reflexões, a maneira de pensar, que tenhamos a concordância do mundo, da realidade, da vida, como ele a tem. Eu acho que o que ele faz é uma coisa mais interessante do que isso. Ele vai espalhando ideias, vai espalhando, de alguma forma, um conjunto de reflexões que em muitas delas não as aprofunda, não as resolve, ficam ali no ar, e é isso que faz com que nós possamos, a partir daquilo que ele nos oferece, desencadear um conjunto de reflexões que não tínhamos feito até ali. Até porque ele tem, como é típico e próprio dos grandes poetas, dos poetas verdadeiramente chamados assim, o Delmar Domingos de Carvalho repara naquilo que os outros apenas conseguem ver. Portanto, ele tem esse privilégio, esse talento porque nós todos andamos muito distraídos com muita coisa e não vale a pena ir por aí, sabemos que assim é, e é preciso de facto que apareçam autores, homens com o humanismo do Delmar Domingos de Carvalho, para nos chamar a atenção de determinados aspectos da nossa vida que parece que, reparem como dizia um amigo meu muitas vezes, parece que as pessoas olham para o céu e não veem estrelas, ou deixaram de olhar. As pessoas não reparam nas coisas tidas como pequenas banalidades muitas vezes, mas que não são as grandes coisas da vida. E às vezes andamos tão distraídos com aquilo que é essencial, como dizia o Saint-Exupéry, o essencial é invisível para os olhos. Portanto, eu acho que o Delmar Domingos de Carvalho é de facto alguém que nos consegue, com uma certa mestria, com um estilo muito próprio, que ainda, infelizmente, talvez não tenha sido detectado por muitos, ele consegue pôr-nos a pensar de uma forma leve, porque ele é tudo menos académico na forma como escreve. Há aquilo que aparece às vezes aqui nos livros dele de uma forma muito coloquial, e ele consegue, em muitos casos, apresentar-nos ideias com uma profundidade tão grande, mas é como se estivéssemos a ter uma conversa no café. Nem todos os autores conseguem fazer isso. Ele consegue, de facto, escrever estas